Boa tarde, pessoal. Então, eu vou começar aqui apresentando o capítulo dessa reunião, que é o texto desse pesquisador, é, Techne Queer, duas teses em metodologia e estudos queer. E aí, no título, né, ele já vai trazer essa palavra grega, techne, né, em vez de usar talvez a craft do inglês, né, porque ele está pensando uma questão muito específica com essa ideia de técnica, de techne, porque no grego, né, a gente pegar a questão filosófica mesmo, por exemplo, Aristóteles, né, ele pensava que essa questão da técnica ela envolve tanto um saber operacional, né, manual, de você saber mexer numa coisa, mas também um saber filosófico e racional, né? Então, a questão da técnica ou da tecne também envolve uma questão epistemológica, né? E aí ele já abre o texto dele questionando o que seria realmente um método queer, né? E iniciando essa questão do capítulo do livro de trabalhar a questão queer é, em relação a métodos científicos, a produção de conhecimento e questões epistemológicas, né? E aí ele questiona, né, como é que uma mudança para o método, uma palavra que os estudos queer raramente usam, como é que ela pode abrir um espaço conceitual para a gente interpretar os estudos queer como um modo de investigação que pode ser aplicado a qualquer tópico? Então, como é que os estudos dos estudos queer podem agir menos como um substantivo e mais como um verbo, um estudar queer, até mesmo para coisas que não são claramente queer? E aqui ele pensando a questão do queer, ou dos estudos, não como um substantivo, mas como um verbo, lembra muito a própria ideia do queer, né? Porque o queer inicialmente foi usado mais como uma questão adjetiva, né? De você xingar alguém pejorativamente usando essa palavra, né? Como se a gente chamasse alguém de viadinho, uma coisa nesse sentido. E aí, com o desenvolvimento dos estudos queer, da teoria queer, queer acabou virando parte de um substantivo, né? Mas também acabou virando parte de um verbo, né? Quando a gente queeriza alguma coisa, né? A gente tende a pensar essa coisa a partir dos estudos queer, né? E no inglês você trabalha isso a palavra da mesma forma, né? Você não precisa falar que você vai queerizar, você usa queer como substantivo, adjetivo e verbo, e você não precisa mudar, que nem a gente faz em queerizar no português. E aqui ele não tá pensando isso a partir da palavra queer, mas também da palavra estudo, né? Você não entender o estudo como um corpo teórico ou metodológico fechado, e sim como um vocabulário em aberto, né? Um verbo assim como o queer, né, para você pensar de uma maneira aberta, não só a questão teórica, mas como é o foco do capítulo e do livro, é uma questão metodológica, né, um método queer. E o foco em metodologia desse capítulo vai ser no que ele vai chamar de uma triangulação dado, teoria e método, né? O que seria isso? Você pensar, e a gente até tinha discutido sobre isso no encontro passado, na introdução do livro, né? Você pensar dado, teoria e método não como categorias isoladas, e sim como âmbitos totalmente imbricados de uma pesquisa. Se você tem um dado específico, você extraiu esse dado por conta de uma teoria e de um método específico. Se você tem uma teoria específica, ela vai te guiar para a maneira de olhar para esse dado e para orientar esse método. E se você tem um método específico, é porque você está embasado teoricamente e os seus dados também vão conversar com esse que metodológico. É o que ele fala aqui, né? Nessa citação. O que conta como dado depende dos métodos usados para coleta e das teorias que eu uso para explicar.
que conta como teoria depende dos dados usados para materializar e dos métodos usados como suporte, e o que conta como método vai depender dos dados que eu vou obter das teorias que vão informar esse método também. E foi até meio... Eu até esqueci a palavra que ele usou, mas eu traduzi aqui como materializar. Eu acho que ele usou substantiate, que é substancializar, né? Então, esse capítulo tem uma preocupação bastante ontológica também, né? Porque a minha coleta de dados, aquilo que vai dar origem àquilo que eu chamo de dado, é uma forma de eu tornar aquilo substância, de eu tornar aquilo material. E a maneira como eu vou olhar para alguma coisa, dando um nome a ela, chamando ela de dado, que vai ser aquilo com que eu vou trabalhar na minha metodologia, na minha teoria, vai ser totalmente embasado pela teoria e pelo método que eu estou usando. E isso já é muito importante da gente pensar desde o início aqui, embora não seja totalmente o foco do capítulo, que assim como a própria teoria queer, ela questiona uma ideia essencialista de identidade, né? Aqui, de certa forma, ele está questionando uma ideia essencialista de dado, né? Não existe um dado, uma coisa que é concretamente ou substancialmente, né, pegando a tradução, existente antes daquilo que eu uso como teoria ou como método para criar, né? Ou essa ideia, a ideia de que eu não extraio um dado da minha pesquisa, eu construo esse dado. E isso vai ficar mais claro com o seguir da explicação e também do capítulo, na discussão que ele vai trazer sobre método. E aí, para ele explicar essa questão dessa triangulação, ele vai partir de duas teses, né, nessa questão que ele chamou no capítulo de técnica, de techne, né. A primeira que é o método queer precisa operar por teorias êmicas, e a segunda é o método queer precisa surfar por binarismos. São essas duas questões que ele usa para exemplificar como é que você pode pensar não só uma teoria como queer, mas sim um método como queer, para que você possa queerizar o conhecimento como um todo, não necessariamente somente relegado à teoria queer. E para exemplificar isso, ele usa o trabalho etnográfico dele, né? Ele é um antropólogo, então ele fez dois trabalhos de campo, um na Indonésia e o outro no Second Life. Não sei se vocês lembram dessa plataforma, é um jogo como se fosse um The Sims, né? Só que aí é completamente online, né? Você fica ali vivendo naquele ambiente. E a tradução já meio que indica isso, né? Uma segunda vida. Você tem um avatar. Eu nem lembro direito de imagens do jogo, mas você tem um avatar e você vai vivendo ali com outros personagens, com outras pessoas que também estão online naquele momento. E aí, assim, ele também coloca aqui, no final do capítulo, ele vai perguntar como é que esse foco, né, metodologia queer em termos de tecne, né, que ele vai chamar de uma ação humana que altera o mundo por meio da criação, pode sugerir modalidades de estudos queer, que vão ser relevantes para uma grande ampla gama de questões e debates no meio em relação à produção de conhecimento. E esse capítulo é importante a gente pensar desde esse início aqui, que ele tem uma pegada bastante etnográfica, né? Não só por ele, ou também uma pegada bastante social. Eu acho que o livro inteiro, pelo jeito, tem essa pegada, não só porque ele é um antropólogo, mas também porque há essa defesa de que estudos queer, de modo geral, sempre vão ter um enfoque no social, né, e na maneira como determinadas pessoas constroem sentidos em determinados agrupamentos sociais, né, aqui na Indonésia e aqui e no jogo do Second Life. Então tem essa pegada de que se eu vou produzir um estudo calcado no queer,
ele precisa ter uma pegada etnográfica, ele precisa ter uma pegada antropológica, por algumas questões que ele vai explicar a partir dessas duas teses dele. E aí, na explicação que eu trouxe aqui para vocês, ele vai explicar essas duas teses com exemplos dessas duas pesquisas. Mas eu peguei a pesquisa da Indonésia para exemplificar a primeira tese, e a pesquisa com Second Life para explicar a segunda, porque elas se encaixam melhor no que ele está tentando explicar em cada uma dessas teses, e também para a gente ter mais espaço até para comentar depois sobre esses exemplos. E aí, em relação ao primeiro, que ele trabalha essa questão da teoria êmica, primeiro a gente precisa entender essa distinção entre êmico e ético, né? E esse ético não tem nada a ver com ética, essa visão de ética que a gente tem. É um outro termo completamente diferente. Um conhecimento êmico é um conhecimento que vem de dentro e um conhecimento ético é um conhecimento que vem de fora. Se a gente for pensar isso do ponto de vista antropológico, é a ideia de que ou eu vou descrever aquele grupo social que eu estou estudando a partir da própria maneira como aquele grupo se nomeia e se entende, ou seja, emergindo de dentro das práticas desse grupo social, um tipo de teoria êmica, ou a partir de teorias que vão me permitir embasar, categorizar e nomear aquilo que o observador, o etnógrafo, o antropólogo, percebeu dentro daquele grupo. Então, existe essa distinção entre teoria êmica e teoria ética, inclusive na antropologia, esse tipo de distinção foi trazida a partir da linguística, mas isso eu vou explicar daqui a pouquinho. E aí o autor já começa a explicar essa diferenciação, falando que se o objetivo é entender a cultura como experiência vivida e dinamismo sociopolítico, um pesquisador não pode confiar apenas em métodos baseados em extração, como entrevistas, pesquisas e grupos focais. Aqui ele começa a discorrer de que se eu estou tentando queerizar a ideia de dado, e aí pensando assim, a ideia de que dado não é uma coisa que é dada, ou seja, que é pronta, que eu só extraio, essas entrevistas, essas pesquisas e esses grupos focais que eu vou fazer na minha pesquisa antropológica, etnográfica, ela não vai ser um resultado tal qual das experiências daquele grupo ou da verdade última e final daquilo que foi estudado ou extraído dessas entrevistas. Então, ele já começa a questionar essa ideia de dado aqui, de que eu não estou extraindo nenhum dado ou nenhuma verdade se eu faço uma entrevista, né? Independente se eu vejo essa entrevista como um conhecimento produzido de dentro, ou eu pego essa entrevista e faço um trabalho mais ético, teorizando a partir dela. Ele já começa a complicar essa ideia do que vem a ser o dado em si, e o que vem a ser extrair dados para produzir pesquisas. E ele vai continuar essa discussão trabalhando essa noção de que os sujeitos das nossas pesquisas, eles não são sujeitos plenamente conscientes de si próprios. E aí, essa é a segunda citação que eu trouxe. Vou ler e depois vou comentando. Frequentemente, os estudos queer atuais, em muitos outros campos, incluindo a etnografia, eles vão pressupor um tipo de sujeito intencional e autoconsciente, em consonância com as noções dominantes de política e identidade, bem como com as ideologias neoliberais do eu consumidor e de escolha, em que o objetivo metodológico do pesquisador é apresentar as vozes aparentemente autênticas e não mediadas daqueles estudados. Então, se eu vou fazer uma entrevista e eu trago essa entrevista e falo assim, ó, essa daqui é a verdadeira voz desse grupo, e isso que esse grupo está falando, né, tipo de conhecimento êmico, né, é a verdade desse grupo aqui, né?
quando eu falo isso, eu estou pressupondo que esse sujeito, ele tem total ideia de si, do que ele está falando, do que ele está compreendendo, e que ele tem uma ideia muito robusta de que ele está inserindo num grupo social específico, é, e é totalmente consciente de si. E nós sabemos, quando sujeitos que nós somos, que às vezes a gente não tem nem ideia do que a gente está fazendo da nossa vida, de um modo geral. Então, por que a gente vai pressupor que um grupo específico vai ter esse conhecimento e vai conseguir falar desse conhecimento, e esse conhecimento, essa fala vai equivaler à verdade desse grupo? Então, ele começa a questionar toda essa ideia, né, dessa triangulação, teoria, dado e método, a partir dessa visão de um sujeito que, às vezes, a gente que é pressuposto como um sujeito totalmente intencional e autoconsciente daquilo que ele é e daquilo que ele faz, né? A Butler também tem um monte de discussão sobre isso, de que ela fala que nós somos sujeitos opacos, né? A gente não tem uma visão completa nossa que vai guiar a gente na nossa vida e nas nossas decisões. Nós somos seres bastante errantes e errados, de certa maneira, nesse sentido de incompletude mesmo, né? E eu acho que a ideia do queer tem a ver com isso, né? Não de incompleto, né, numa noção mais, assim, psicanalítica de falta, e sim de incompleto como é isso que faz com que a gente se mova e produza as coisas no mundo. E aí eu trouxe dois exemplos dessa ideia de sujeito, né, de sujeitos que têm ideias de si. Esse primeiro quadrinho, ele abre o livro Reagregando o Social, do Latour, que também é um antropólogo, né, que tem toda uma teoria que chama teoria Torrede. E eu, assim, eu tive que ler o livro inteiro do Latour, que é gigantesco, para conseguir entender essa tirinha. Você abre o livro, vê essa tirinha, você não entende bulhufas. Aí depois que você entende essa questão de que o sujeito não é totalmente consciente daquilo que ele é ou daquilo que ele faz, fica um pouco mais claro, essa tirinha do Charlie Brown, né? Então, aí eu tenho o pessoal ali na sala de aula, né, conversando. No capítulo 6 de Provérbios, lemos: procura a formiga, preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Então, aqui é como se fosse uma anedota em relação ao trabalho do antropólogo, né? A formiguinha aqui vão ser os seres sociais que você vai analisar, então olha os caminhos das formigas, e aí esse caminho vai te revelar a verdade sobre essa sociedade das formigas, o que elas são, o que elas fazem, o que elas comem, etc. E aí acho que a Pet Pimentinha, né, ela fala, eu fiz isso, mas a formiga também não sabia a resposta, né? Essa própria ideia de que os sujeitos não têm noção, às vezes, do que eles fazem, simplesmente estão fazendo, da vida a partir do que está acontecendo ali ao redor deles. E a própria formiga aqui, ela tem um peso muito particular para a teoria do Latour, porque a sigla teoria ator-rede em inglês é ANT, que é formiga em inglês. Então, ele usa bastante essa metáfora na teoria dele. E um outro exemplo, aqui também na antropologia, de um livro muito famoso do Roy Wagner, que é a interpretação das culturas, né, que ele fala sobre a descrição de algum grupo social específico, ele fala: o modo como eles não me compreendiam enquanto antropólogo não era o mesmo modo como eu não os compreendia. Então, é esse trabalho, né, de você descrever algum acontecimento social, né, e pensar que a descrição desse conhecimento não vai equivaler à produção de verdade generificada e universal sobre aquele fenômeno. É, 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 aí ele está começando a questionar essa questão, ou seja, queerizar a ideia de método a partir dessa ideia de dado não como uma verdade universal, né? E aí ele vai continuar isso a partir dessa distinção entre ético e êmico. E aí o autor diz assim: por teoria êmica, eu me refiro a um procedimento metodológico que se afasta tanto do desinteresse estruturalista da compreensão dos sujeitos, ou seja, uma visão do conhecimento de que aquilo que os sujeitos sabem ou pensam de si mesmos pouco importa, estou
preocupado na descrição estrutural daquele fenômeno, tanto o pesquisador quanto o pesquisado não vai interessar, quanto da alegação intencionalista de que dar voz a uma compreensão dos sujeitos de maneira transparente é o ponto final da análise. E aí, aqui, essa segunda é mais um exemplo dessa teoria êmica, né, de que eu, enquanto pesquisador, eu estou dando voz a esses povos, eu, enquanto pesquisador, não existo na pesquisa, eu estou simplesmente sendo um conduíte transparente dessa transposição da fala desses povos, e eu tenho que fazer é dar voz sobre esses sujeitos a partir da maneira como eles se veem, se descrevem, né? E aí tem essa distinção. Os termos êmico, ponto de vista de dentro, e ético, ponto de vista de fora, eles foram cunhados pelo filósofo Kenneth Pike, que desenvolveu os termos a partir da distinção linguística entre sons fonêmicos e sons fonéticos, né, nas quais os fonêmicos, eles têm uma relação mais como os sujeitos usam e percebem esses sons, e os fonéticos mais como uma descrição mais estrutural das línguas, sem essa questão social. Isso também tem muita relação com a própria distinção que existe entre fonética e fonologia na linguística estrutural, de certa maneira, né, em que você pega a fonética, que está preocupada mais com usos, vamos dizer assim, mais reais da língua, e a fonologia mais em descrição mais geral das regras que regem os sons da fala de línguas específicas, né? Então, a gente vê uma ideia de fonética que está mais voltada no uso social e uma ideia de fonologia que ignora esse social ou acredita que existe uma maneira de você descrever dessa maneira mais transparente, né, o fenômeno sonoro que você está tentando estudar. Né? E aí ele continua. Muitos métodos de pesquisa distinguem entre dados tidos como êmicos e a teoria assumida como ética, né? Ou seja, o dado, aquilo que eu extraio, foi extraído de um fenômeno social real que está acontecendo, e a teoria é aquilo que está fora, né? E quando você faz isso, você coloca o sujeito que você estuda de dentro, e o pesquisador, que é você que está estudando, fora. Então, você cria esses campos que não são só campos epistemológicos, mas até campos identitários de conhecimento, né? O sujeito só sabe aquilo que é dessa área do sujeito, e o pesquisador, como um cara superior, né, da sua universidade, da sua torre de marfim, tem um outro conhecimento e consegue explicar o fenômeno desses seres sociais de outras maneiras, né? E até um pouquinho mais para frente ele vai falar sobre o trabalho dele na Indonésia, e ele fala, como é que eu vou falar que eu estou de fora desse grupo se eu também sou um homem gay? Né? Então, como é que você distingue essa ideia de dentro e fora, de dado e teoria, se essas coisas estão intimamente imbricadas, né? Os pesquisadores obtêm seus dados estudando outros, mesmo quando os pesquisadores são, como é frequentemente o caso, membros de alguma forma das comunidades que estudam, né? Então, eu gay, vou fazer um estudo sobre algum público LGBT, e aí eu faço essa distinção. Mas, espera aí, eu não faço parte dessa sigla? Por que eu estou fazendo essa distinção como se eu precisasse de uma identidade científica que me permitisse produzir conhecimento dessa maneira, né? Que é essa última frase, né? Uma teorização a partir de um contexto de escrever presumidamente separado do campo. E foi por isso que eu disse que esse capítulo ele é bem etnográfico, que ele vai mostrar que se você está dentro de um campo e você vai descrever um saber nativo, né, a noção mais básica de etnografia, se você vai descrever alguma coisa, alguma socialidade que está acontecendo, você faz parte desse campo também, só de estar lá,
Então, a gente, né, e essa noção de conhecimento de uma maneira mais ampla, né, uma questão metodológica da ciência mais tradicional é de que um pesquisador não existe na pesquisa, né, e que precisa ser apagado, porque o que importa é você descrever a realidade daquele dado, a realidade daquele fato. Né, se só, né, um fonologista, ele está descrevendo só uma língua, ele não existe para aquele objeto que ele está descrevendo. E aqui a ideia é de você quebrar essa separação, não só entre pesquisador e pesquisado, é, objeto e teoria ou método, mas também a noção de dentro ou fora, que é essa ideia de êmico e ético que ele está trazendo aqui. Então, essa primeira tese dele vai dizer que um elemento da metodologia queer pode, então, questionar essa distinção de dentro e fora, ou seja, essa noção de êmico e ético, pensando a teoria como algo que emerge tanto de dentro como de fora, porque, primeiro de tudo, o que é isso que a gente está chamando de dentro? O que é isso que a gente está chamando de fora? E aí, a partir desse tensionamento, você vê que as coisas não são tão bem claramente delimitadas e ontologicamente separadas como sonha a nossa van filosofia científica nas nossas pesquisas. E aí, no exemplo que ele traz do trabalho que ele fez na Indonésia, ele traz um termo que ele chama de arquipélago gay. Né? É um termo que ele trouxe porque ele viu que a questão identitária da subjetividade do povo gay e lésbico da Indonésia parece que acontece por meio de ilhas, né? Então ele viu que existiam homens e mulheres que são homossexuais, mas eles mantêm casamento heterossexuais, e essas duas questões não eram vistas como questões excludentes, ou questões a serem escondidas, e sim como adicionais, ou seja, um conjunto de coisas, um conjunto de ilhas que vão se juntando e se comunicando. E esse termo, e aí ele até explica, ele usou o termo gay porque grande parte das pessoas que ele pesquisou são gays, mas ele também focou em lésbicas. E aí ele disse que o termo não foi explicitamente usado pelos participantes, mas ele notou que tinha essa ideia de arquipélago, porque o país, para a Indonésia, para depois da sua independência, para ela se entender como Estado-nação, houve essa ideia, né, até por meio da geografia dali, de você construir uma ideia de arquipélago, e também tinham outras questões relacionadas identitárias a questões gays e arquipelágicas. Então, ele pegou essa ideia de arquipélago e essa ideia de questões relacionadas a identidades gays e formou esse termo arquipélago gay para explicar esse grupo social que ele encontrou na Indonésia. Só que aí a gente vai pensar, arquipélago gay é um termo ético ou um termo êmico, né? E é justamente isso que ele quer explorar. A noção de arquipélago gay não é nem totalmente ética e nem totalmente êmica. É um termo teórico pelo qual eu sou claramente responsável, e aí vem essa questão. Um trabalho em que você questiona essas questões, você, enquanto pesquisador ou pesquisadora, vai se colocar como produtor daquele tipo de conhecimento. Então, ele se diz responsável por esse termo, mas ele também diz que sugere claramente o envolvimento com gays e lésbicas da Indonésia como fonte de percepção teórica, e, ou seja, não apenas dados estritamente definidos ou extrações, né, de dados de uma realidade externa. Né? E é isso que ele quer dizer com teoria êmica, como um procedimento metodológico em que no trabalho dele está relacionado ao trabalho de etnografia, né? Que ele chama aqui que é um dos sinônimos de etnografia, também de observação participante. Então, essa ideia que ele diz de que a teoria queer ela tem que advir de um trabalho êmico, não é simplesmente que ele está querendo defender de que o trabalho tem que ser êmico, e sim tem que questionar a distinção
entre dentro e fora, entre êmico e êntico. E aí, num segundo momento, na sua segunda tese, ele diz que uma questão também de um método queer tem a ver com você pegar os binarismos que a gente tem na nossa produção de conhecimento e surfar com eles. Ou seja, você não vai focar na existência desses binarismos como determinantes daquilo que você está entendendo ou explicando, e nem em desconstruir uma ideia de que a ideia é você pegar isso e reduzir isso a uma abstração, ou alguma coisa que não existe, ou uma mera, né, a famosa expressão construção social, né? E a própria tese 1 já é o exemplo disso. Êmico e ético são dois binários de um fenômeno e ele não quer apagar a existência desse binarismo. Ele quer surfar a partir dessa distinção. Não para focar nelas e nem para ultrapassar elas, como se o resultado da produção de conhecimento fosse uma questão transcendente, né, e que a gente precisa apagar todos os termos que a gente usa para se entender, que aí a gente chega na verdade propriamente dita. Não, não é isso, o foco não é essa produção ontológica de verdade, e sim mostrar de que a gente, enquanto ser do mundo, a gente está dentro desse mundo e produzindo coisas e teorias e uma série de outras coisas a partir desse mundo que a gente vive. E aí ele diz, é realmente verdade que nossas únicas duas opções são ele questiona, na verdade. É realmente verdade que nossas únicas duas opções são transcender os binarismos, né, ou seja, ir acima deles, né, tem uma questão mais poética aí, né, levitar impossivelmente acima dos mares tempestuosos, ou permanecer submerso neles, totalmente guiados por uma ideia de isso ou aquilo, ético ou êmico, gay ou hétero, né? Como a água que os peixes nunca é percebida, porque é ela que faz com que os peixes existam nos mares, né? Ou seja, não haveria entre aspas, né, um meio termo, uma maneira de surfar entre essas questões binárias. E aí ele explica que surfar, ele está explicando, é você mover sobre uma onda, né? E essa onda ela vai restringir a sua escolha, ou seja, a gente não vai guiar a direção dessa água, a gente está em cima, surfando ali, mas essa restrição não vai ser determinante sobre para onde você vai, porque você também, própria questão do pesquisador, você não vai simplesmente extrair ou estudar um fenômeno de um dado específico, você vai fazer parte da construção daquele dado e da interpretação daquele dado. Então, uma onda, em certo sentido, ela não existe, porque ela é só uma perturbação temporária no oceano. Mas ondas têm consequências, né? Elas não apenas movem surfistas, mas elas podem destruir edifícios ou erodir litorais, as rochas dos litorais. Embora ele usou uma analogia, e qualquer analogia seja imperfeita, o foco dele aqui é de que, quando eu surfo binarismos, isso pode ser um método queer que reconhece a eficácia social, êmica, e o poder que os binarismos têm na maneira como a gente se entende, mas sem fazer com que a gente veja os binarismos como dados ou como algo pronto e universal antes do nosso movimento de produzir conhecimento, né? Como os motores principais ahistóricos e onipresentes do social, né? E assim, isso é uma coisa que aconteceu com o próprio termo queer, né? Você pegou uma palavra que era usada como xingamento e você surfou em cima dela. Falou, você está me chamando de viadinho? Então tá bom, eu vou pegar esse nome de viadinho e vou criar a teoria viadinho. E agora eu estou produzindo diferente a partir daquilo que me foi dado, mas para eu falar que existe uma teoria queer ou até o queer, ou que eu sou queer, eu preciso usar esse nome, essa denominação e esse entendimento. Então, essa denominação, esse nome, esse entendimento, vai ser essa onda que vai restringir o meu movimento. Eu falo, né, em nome de um queer, em nome de uma teoria, mas eu uso esse mesmo poder de nomeação, de compreensão,
para surfar e para me entender nesse mundo e da maneira como eu crio sentido com as coisas da minha avó. É esse sentido que ele traz aqui na ideia de surfar os binarismos. Não apaga eles, eles são responsáveis pela maneira como a gente se orienta no mundo, mas não tome eles como verdades universais absolutas na maneira como as coisas são ou devem ser. E aí ele traz isso também, né, falando do exemplo da Indonésia, mas ele também traz isso no outro trabalho dele sobre o Second Life, que como o Second Life, né, é uma plataforma online, tem muitas distinções entre online, offline, real, virtual e público-privado, e a ideia não é falar assim, não existe mais a distinção online, offline, ou real, virtual e público-privado, e sim ver como é que as pessoas que estão ali naquela plataforma navegam entre esse sentido e esses conhecimentos e dão sentido às práticas que elas estão fazendo. Um dos exemplos que ele trouxe aqui foi essa interação que aconteceu na plataforma em que as pessoas estavam jogando um jogo ali dentro, parece que chama Tringo, né? Então o Marley fala, eu vou jogar mais uma partida e depois eu vou voltar para RL, ou seja, vida real, real life, por um tempinho. E aí o outro cara convida, tá todo mundo pronto para mais uma partida? Aí as pessoas respondem, estão pronto. Aí a Su fala, peraí, essa aqui não é a vida real? Aí a primeira pessoa fala, é verdade. O Second Life, o SL, é parte da vida real. Então, aqui, ó, as pessoas não estão abandonando essas distinções, mas elas estão transitando entre uma noção de o que é estar dentro de uma plataforma online, viver isso e contar isso como vida, como uma experiência significativa, e o que é estar fora, e contar o lado de fora, a partir do lado de dentro, e etc. A gente percebe muito isso também em relação. O Second Life é um jogo muito antigo, e hoje em dia a internet tem uma onipresença na nossa vida que a gente não tem como falar no momento assim, vou logar na internet. Né? A gente está na internet a todo momento. Nesse exato momento, é a internet que está fazendo com que a gente se conecte. Mas a partir do momento que eu desligo esse computador, a gente não vai estar mais junto. Então, por mais que eu esteja cercado aqui de objetos e de cabos e de ondas que me conectam e me fazem online ao mesmo tempo, eu ainda posso ficar offline, eu ainda posso desligar meu modem. Então, eu não quero transcender essa noção e falar assim, estamos 100% online a todo momento, mas eu consigo perceber como, por mais que a gente tenha um mundo super online hoje em dia, a gente ainda tem essa distinção e a gente ainda se orienta por essas práticas na nossa vida. Aí eu trouxe um outro exemplo de um texto de um xará meu, o Eduardo Viveiro de Castro, que é um antropólogo também do Museu Nacional na UFRJ, que ele tem um texto muito bom que ele vai trazer toda a filosofia do Deleuze e Guattari, e ele traz aqui uma discussão muito parecida aqui que o autor trouxe em relação ao binarismo, só que ele vai chamar de dualismo, ou seja, a mesma visão que o autor traz sobre não transcender binarismos, ele vai trazer aqui sobre não transcender dualismos. Ele diz o seguinte, os dualismos são reais, eles não são imaginários, ou seja, não são uma mera construção social, eles não são um mero efeito de um viés ideológico, mas eles são resultado do funcionamento ou estado específico da máquina abstrata. A segmentação dura ou sobrecodificante. São termos bem específicos da filosofia do Deleuze e Guattari, mas ele mostra assim que não é simplesmente uma mera questão, uma construção, e sim é a matéria que rege a nossa vida social. E aí ele diz, é necessário desfazer os dualismos porque, antes de tudo, eles foram feitos. E é possível desfazê-los pela mesma razão, porque eles foram feitos. Mas aí, para desfazê-los, porém, é importante evitar a armadilha circular que consistiria em negá-los, né? Ou seja, binarismos não existem, ou contradizê-los, no caso, né, se a gente quiser transcender eles, que é a mesma coisa que o outro autor estava dizendo, e aí ele diz, é preciso sair deles calculadamente, ou seja, sempre pela tangente, para uma linha de fuga, que é um outro termo muito específico da filosofia do Deleuze e Guattari, mas é que o outro autor está chamando de surf, por exemplo, em que eu pego esses termos binários ou esses termos duais e eu transito por eles sem querer
eliminar a existência deles, ou achar que algum dia, né, eu vou abandonar eles, alcançar o nirvana e ser a pura transcendência e verdade. Não, eu estou sempre no meio deles, dentro aqui, e contra esses termos. E aí, no final, ele vai fechar todas essas discussões sobre essa questão de métodos e de questões dos estudos queers, né? E ele vai mostrar que é importante, então, queerizar, ou seja, não só produzir estudos com um enfoque queer, mas também produzir estudos com metodologias queers, que são esses dois exemplos, essas duas teses que ele explorou, né? E aí ele fala que existe hoje em dia uma preocupação até muito grande com uma questão política, né, de que os estudos queers, eles estão focados numa questão muito politizada e social daquilo que está sendo estudado e defendido, e ele mostra que se você tem um foco numa metodologia queer também, isso também é um enfoque político do estudo que você está trazendo, porque você vai quebrar as ideias mais tradicionais da ciência, de objetividade, de cientificidade, de dado, de teoria, e essas visões produzem os essencialismos que os estudos queer tanto querem questionar e quebrar, não só em relação a gênero e sexualidade, mas em relação a todas as questões de essência que às vezes a gente é levado a pensar em relação à produção de conhecimento. Uma coisa até que eu acabei não falando, que ele menciona também a questão de conhecimento situado, né, em relação a essa questão de êmico, que é muito trabalhado também pela área da linguagem, né, em que ao invés de descrever verdades universais, a gente foca em questões específicas daquilo que a gente está estudando. É a ideia de situacionalidade. E aí ele defende que não só conhecimentos situados precisam ser produzidos, mas metodologias situadas. E aí você só vai ter uma metodologia específica quando você tiver o seu método e o seu dado totalmente costurado e relacionado que vai só ter relação com aquilo que você está estudando. Então, você não pode pensar nem método, nem dado, nem teoria antes de saber aquilo que você está estudando situacionalmente na sua pesquisa. Então, né, não existe um método queer geral unificado por excelência, e sim uma prática de queerizar o método a partir de conhecimentos situados. E aí ele questiona até no final do texto. O que, no entanto, os estudos queer poderiam parecer se buscassem produzir não epistemes, mas aí ele volta com o termo grego tekne, né, numa noção até mais produtiva e artística, tentando quebrar com essa ideia de episteme como uma ideia fechada de uma regulação metodológica ou teórica que precisa ser seguida. Como é que os estudos queers, como uma produção queer de engajamento, poderiam mudar os debates sobre métodos dos estudos queer e além? Como é que eles poderiam reconfigurar as valências políticas e ativistas dos estudos queers, transportando elas de novas maneiras para as práticas de pesquisas imanentes dos estudos da própria área? Então, essa é a ideia. Você faz um estudo queer em relação àquilo que você está observando, àquilo que você está teorizando, mas é interessante também você pensar quão queer é o método ou a técnica, né? A questão de como é que você está lidando com dado, teoria e método naquilo que você está estudando, conceituando, descrevendo e produzindo. E é isso, gente. Obrigado. Não sei